Fala galerinha, tudo bem com vocês? Então vamos lá para mais uma correção de exercícios do dia 23 de julho de 2020, ok? Vamos lá, exercícios bem simples, bem fáceis, para a gente poder desenvolver melhor o raciocínio em cima do que a gente está fazendo, tá bom? Questão de número 13. Determine as medidas x e y indicadas em cada figura. Na figura aqui, na letra A, nós temos ABCD e ele fala que é um retângulo. Se ele é um retângulo, eu sei que aqui é ponto médio, portanto, eu sei que aqui vale x, eu sei que aqui necessariamente não vale y nesse ponto aqui, tá? Aqui ele é, nesse caso, um triângulo que a gente chama de isósceles. Logo, o valor aqui é de 25 graus. E aí, nós já temos aqui a forma de resolução. Por quê? Pensa comigo. Se ali é 25 graus, eu tenho aqui, ó, bem aqui, 90 graus, que é o ângulo de um retângulo, certo? Então, neste caso, o que eu teria aqui seria o quê? 25 mais y é igual a 90 graus, certo? Passo o 25 para lá. Y é igual a 90 menos 25. 90 menos 25 é igual a 65, certo? Então, nós temos y igual a 65. E aí vem o truque, né? Muita gente vai pensar assim, professor, como é que eu vou descobrir o valor de x? Bom, x é só você pensar. Se as duas bases desse triângulo aqui, ó, valem 25, porque esse valor aqui é oposto ao vértice, esse aqui também vale x. Então, eu tenho o quê? Que x mais 25 mais 25 é igual a 180 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo, né? E aí? Bom, é simples, né? 25 mais 25 é 50. Então, vai ficar x mais 50, que é igual a 180. Passo 50 para o outro lado. X é igual a 180 menos 50. X é igual a 130. Achamos o x e o y da letra A, certo? Bom, vamos lá então para continuar. Deixa eu separar a letra A aqui das outras letras, né? Para o nosso quadro ficar um pouquinho mais organizado aqui. Vamos para a letra B. A letra B é tão fácil quanto. Por quê? Bom, ele é um losango. Pela característica do losango, nós temos que imaginar o seguinte. Primeiro ponto é o x. O x, nesse caso, ele automaticamente é 90 graus, porque ele é um ângulo central. E os ângulos centrais de um losango sempre formam 90 graus. Essa é a característica dele mesmo, certo? Bom, se forma 90 graus, agora vamos ter que rabiscar um pouco aqui. Por quê? Porque olha só, aqui é 90 graus. Aqui ele corta exatamente no meio. Essa diagonal que corta de A até C, ou seja, que vem desse ponto e vai até esse ponto aqui, ela é uma bissetriz. Logo, o ângulo que eu tenho ali é de 20 graus. Então, eu tenho que 20 mais 90 mais y é igual a 180, porque é um triângulo, certo? Eu tenho que imaginar esse triângulo aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, ó. Certo? Esse triângulozinho aqui. Então, vamos lá. 20 mais 90 dá 110. 110 mais y é igual a 180. Passo 110 para lá. Y é igual a 180 menos 110. Neste caso aqui, y é igual a 70 graus. Nossa, peraí, ficou bem estranho ali. 70 graus e o risco ficou bem no meio de 70. Então, vamos lá. 70 graus aqui. Então, temos o valor de x e de y, certo? Vamos para o próximo aqui, que é a letra C. Na letra C, nós temos os ângulos. Ele fala que assim, é um quadrado. Se ele é um quadrado, eu tenho algumas características. A primeira delas é a relação do x. O x, ele automaticamente também é 90 graus. Por quê? Bom,
que acontece? Como ele tem aqui uma diagonal, né, a diagonal AC e a diagonal BC, essa diagonal que vai de A até C, nessa retinha aqui que está no meio, e a diagonal BC, elas são concorrentes e perpendiculares, tá? Então, isso aqui, na verdade, é uma característica do quadrado e sempre vai ser 90 graus, ok? Y, também por característica, ele é metade do ângulo. A diagonal corta o ângulo em dois, né? Ela é bissetriz. Se y é metade, quer dizer que eu tenho y para cá também, certo? Então, eu tenho que y mais y é igual a 90 graus, porque é o ângulo que eu tenho para um quadrado, né? Então, 2y é igual a 90 graus. Passo o 2 para lá dividindo, né? Então, eu tenho o quê? Que y é igual a 90 graus divididos por 2. Y é quanto? Y é igual a 45 graus. Certo? Então, temos x em graus aqui, y em graus aqui, x aqui, y aqui, x aqui e y aqui. Todas as perguntas devidamente respondidas. Vamos para a próxima questão, questão de número 14. Ele fala assim: a figura a seguir é um retângulo de acordo com as indicações determine. Letra A, a expressão algébrica que representa o perímetro do retângulo. Gente, se é um perímetro de um retângulo, quer dizer que eu tenho os lados opostos iguais, ou seja, x mais y, e aqui 2x mais 4y. Então, no perímetro eu tenho a soma de todos os lados, né? Então, a expressão que vai determinar o perímetro é o perímetro, que é igual a x mais y mais 2x mais 4y mais x mais y mais 2x mais 4y. E aí, é só contar x, ó. X mais 2x, 3x, 3x mais x, 4x, 4x mais 2x. Nós temos aqui 6x. E aí nós temos aqui 1y mais 4y, 5y, mais y, 6y, mais 4y, 10y. Então, mais 10y. Então, 6x mais 10y é a expressão algébrica que determina o perímetro do meu retângulo. Agora, ele fala assim, se x é igual a 2 e y é igual a 5. Se x é igual a 2, eu tenho 6 vezes 2 mais 10 vezes 5. Na multiplicação, 6 vezes 2 é 12, mais 10 vezes 5, 50. Isso aqui vai dar 62 centímetros. Para não esquecermos da unidade, ok? Vamos lá, então, para a próxima questão. 15. Resolva os problemas a seguir. Faça as figuras. Né? Então, a gente vai ter que determinar aqui como é que são essas figuras. As diagonais de um retângulo cortam-se formando um ângulo de 80 graus. Bom, um retângulozinho, pam, 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 pam. Determine o menor ângulo que uma dessas diagonais forma com um dos lados. Então, nós temos duas diagonais aqui, ó. Essa diagonal e esta diagonal aqui, certo? Elas cortam-se formando um ângulo de 80 graus. Bom, um ângulo de 80 graus pode ser este daqui, ó, fazer assim, ó, 80 graus, certo? Se eles formam um ângulo de 80 graus, a pergunta que ele faz para a gente é para a gente determinar o menor ângulo que uma dessas diagonais forma com um dos lados. Bom, pensa que assim, esse valor é x, esse valor é x. Isso aqui é um triângulo, tá? Ó, só para determinar, isso daqui é um triângulo. Se esse daqui é um triângulo, então eu tenho que x mais 80 é igual a 180, certo? Eu tenho 2x, que é mais 80, que é igual a 180.
Passo 80 para lá, então 2x é igual a 100. X é igual a 50. Já passei dividindo, né? Automático. Então, x igual a 50. Tá certo? Bom, vamos ver. Aqui eu tenho 50. Só que aí entra um porém. Se ali o x vale 50, quanto vale este ângulo aqui, ó? Este ângulo aqui, x mais y, vamos dizer assim, vale 90. Então, se x vale 50, y vale 40. Então, y é um ângulo menor do que o ângulo 50, certo? Portanto, 40 é o menor ângulo formado, ok? Então, a resposta para o menor ângulo formado é que ele é 40 graus. Determine, letra B, a diagonal de um losango forma com um dos lados um ângulo de 25 graus. Calcule os ângulos deste losango. Então vamos lá, só para a gente poder determinar rapidamente aqui como é formado o losango, né? O losango é assim. Lembrando que todos os lados têm a mesma medida. E ele fala sobre a diagonal. Então vamos fazer assim a diagonal? A diagonal é assim, ó, certo? Ele tem duas diagonais, certo? E ele fala assim, ó, calcule os ângulos deste losango. Beleza, para eu calcular os ângulos, eu tenho que entender primeiro o seguinte. Com um dos lados, um ângulo de 25 graus. Então, o que eu tenho aqui em mente? Primeiro, um desses ângulos vale 25. Como toda diagonal de losango ela é bissetriz, ela corta no meio o ângulo. Quer dizer que eu tenho 25 para o lado de cá, eu tenho 25 para o lado de lá de ângulo também. Logo, este ângulo aqui vale 25 mais 25, que é 50 graus. Então, o ângulo oposto a ele vale também 50 graus, certo? Bom, sabendo que os dois ângulos juntos valem 100 graus, né? Os outros dois ângulos também são iguais. Eu vou chamar eles de y e y. Os ângulos totais, tá? Então, y mais 100 graus, né? A soma dos dois 50 é igual a 360, que ele é um quadrilátero, né? Passo para lá, 2y é igual a 360 menos 100. 360 menos 100 dá 260 graus. Passa para lá dividindo, y vale 130. Então, nós temos aqui quais são os ângulos de B. Os ângulos de B são 50 graus este ângulo daqui, 50 graus este ângulo daqui, 130 graus este ângulo daqui e 130 graus este ângulo daqui. Então, todos os ângulos são 50, 50, 130 e 130. Letra C. A medida diagonal menor de um losango é igual à medida do seu lado. Calcule as medidas dos ângulos internos deste losango. Então, ele quer saber a medida de cada ângulo interno deste losango, certo? Então, se eu tenho a ideia de que os lados deste losango eles são todos iguais e a diagonal menor tem a mesma medida desses lados, quer dizer que eu tenho aqui a formação de dois triângulos equiláteros, porque ó, este lado é igual a este lado, que é igual a este lado. Isso aqui é um triângulo equilátero, né? Essa imagem formada aqui, ó, é um triângulo equilátero. E os triângulos equiláteros têm como característica os ângulos internos serem de 60 graus. Então, aqui vale 60, aqui vale 60, aqui também vale 60. E, por consequência, como ele é perfeitamente igual dos dois lados, ele vale 60 aqui, 60 aqui e 60 aqui. Já me dando a resposta, este ângulo de cima é 60 mais 60, que é 120. O ângulo de baixo também é 60 mais 60, que é 120. Este ângulo vale 60 e este ângulo vale 60. Então, nós temos como resposta 60 graus, 60 graus, 120 graus e 120 graus. Letra D. Um losango
e um retângulo têm o mesmo perímetro, sabendo que um dos lados do losango mede 12 centímetros e que um dos lados do retângulo é o dobro do outro, determine a medida da área do retângulo. Pensem comigo. Se eles têm o mesmo perímetro e o losango mede 12 centímetros de lado, o losango tem a característica de ter 4 lados que são iguais. Então, mede 12, 12, 12 e 12, certo? Qual que é o perímetro do losango? O perímetro do losango é 12 vezes 4. 12 vezes 4 é 48. Então, ele tem 48 centímetros de perímetro. O retângulo tem o mesmo perímetro, certo? Só que ele fala assim, ó. Um dos lados do retângulo é o dobro do outro. Então, ele fala o seguinte, pensa no retângulo. O retângulo, ele tem um lado sendo 2x e o outro lado sendo x. Então, esse lado vale 2x, esse lado vale x. Então, ó, como é que seria o perímetro dele? O perímetro dele seria x, seguindo aqui, ó. O perímetro seria x mais 2x dá 3x. 3x mais x, 4x. 4x mais 2x dá 6x. Então, na realidade, o perímetro dele é igual a 6x, certo? Bom, só que o perímetro na realidade é 48, então 6x é igual a 48, certo? Então, como é que ficaria aqui? X é igual a 48 divididos por 6. X é igual a quanto? Quanto que é 48 divididos por 6? 48 divididos por 6, neste caso, dá 8. Então, eu sei qual é a medida de um dos lados. Aqui vale 8. Aqui vale 16. Aqui vale 8. E aqui vale 16. Mas é claro que não é essa a pergunta final, né? A pergunta final é determine a medida da área do retângulo. Como é que eu determino a medida da área de um retângulo? A área de um retângulo é igual a base vezes a altura. Como é que eu calculo base vezes a altura? Vai ser 16 vezes 8. 16 vezes 8 dá 128 centímetros quadrados. Perfeito? Então, vamos lá então. Fica aqui então o meu muito obrigado a todos. Um grande beijo no coração de vocês. Tudo de maravilhoso sempre e até a próxima.